Olá, campeões! Muito bom dia! Vamos acelerar? No Band de Motores de hoje, vamos ver que não há limite para adaptações em veículos. Estamos falando de acessibilidade. A nova criação do Estúdio Pininfarina. F-150 Raptor, uma picape de desempenho esportivo. Como são feitos os testes de colisão? Estamos falando do selo Latin NCAP. E a nova Ferrari SP90. Veículos autônomos, você não precisa ter medo deles. Tudo isso, Band de Motores, que já está no ar. Muito da segurança existente hoje em nossos automóveis são testados, são validados, são avaliados pelo NCAP, que é um órgão justamente para fazer os testes de colisão dos novos veículos e aí sim dar a nota de segurança que eles possuem. O Euro NCAP surgiu em 1997 e aqui na América Latina o Latin NCAP surgiu em 2010. Ambos fazendo esse programa de avaliação de carros novos. E o objetivo é sempre testar a segurança ativa e passiva dos carros que chegam às ruas. A classificação é baseada no número de estrelas, pois quanto maior o número, mais seguro é o veículo. E essa classificação vai de 0 a 5 estrelas. E a avaliação é feita a segurança tanto para adultos como para crianças. Um detalhe, dentro desses carros que são feitos crash tests, ou esses testes de colisão, estão os dummies, que são bonecos que simulam o corpo humano, e esses bonecos são cheios de sensores, os quais identificam então possíveis ferimentos, que essas pessoas possam ter estando dentro do carro. Tem teste de colisão frontal, que é numa velocidade a 64 km por hora, testes de colisão lateral a 50 km por hora e também, ultimamente, desde 2016, tem o teste lateral de poste a uma velocidade de 32 km por hora. Demetrios, e quanto tempo de trilha? Eu sou meio novo ainda na trilha de carro, Eu fazia de moto até se acidentar, mas trilha de carro faz uns 2 anos. Fui fazer uma vez com um amigo meu, de carona, gostei, disse, não, vou adaptar um Jeep pra mim e vou ter que andar. E a emoção é a mesma? A emoção é a mesma, é muito gostoso. É difícil, é ruim, que é impossível, o que tu tem pra dizer? Eu tenho pra dizer que é difícil, mas não é impossível. Às vezes a gente acha que não dá, mas também não tenta e dá. Só adaptar, ter força de vontade. Força de vontade e muita potência. Muita potência, Esse aqui é uma Pajero Full, é a diesel. O diesel no barro ele se comporta melhor. Aí tem outro barrinho, vamos segurar que nós vamos passar. Esse aqui eu adaptei o acelerador, o freio, botei tudo na mão aqui no lado esquerdo, Eu freio aqui, acelero para baixo, freio contra o painel. E tem um outro pombo aqui, esse pombo giratório da mão, que eu encaixo a mão ali. Eu não tenho a força nas mãos, a pinça que chama, Então eu encaixo. Tem que botar um velcro. E quando a trilha é muito pesada, eu uso esse velcro aqui para não escapar a mão. Porque às vezes a direção, mesmo quem tem força, não tem problema nenhum, a direção escapa. Cada um é cada um, às vezes a lesão é a mesma, minha, a tua, só que tu pode mexer mais que eu, pode ter uns movimentos que eu não tenho, então cada caso é um caso. E como é que tu se sente dirigindo? Eu me sinto super bem, na real, uma sensação até de liberdade, assim, Tá louco pra dar uma volta, eu sento no Jeep aqui, vou onde eu quero, tudo. É muito gostoso. Pois é, meus campeões, cada vez mais as pessoas estão tendo essa possibilidade de dirigir os seus carros, seus automóveis, realizar até muitos sonhos.
Hoje, nós estamos numa empresa especializada em criar justamente equipamentos de acessibilidade. Quais são os equipamentos mais utilizados? Um dos mais comuns é esse acelerador aqui, acelerador e freio. Esse aqui funciona da seguinte forma: puxando se acelera, para frente freia. Por estar localizado do lado direito, ele tem esse botão que segura o carro freado para a pessoa poder destacar o câmbio, né? E aqui temos também um pomo para ajudar na condução, e esse é um modelo removível. Se a pessoa compartilha o carro com alguém, ela consegue remover e a direção fica disponível para a pessoa, né? O carro, em qualquer situação, ele sempre vai estar na situação original para uma outra pessoa que compartilhe poder usar os pedais normalmente, sem problema nenhum. Com qualquer uma das adaptações, sempre vão estar disponíveis os pedais para ele. Daniel, este, digamos, mais completo. Sim, esse aqui se trata de um pomo com os comandos do painel ao volante. Então a pessoa consegue conduzir o automóvel e ter acesso a pisca, né? Pisca-alerta, buzina, as velocidades do limpador dianteiro, limpador traseiro se o carro tiver, injetor de água dianteiro e traseiro, e ele também é removível. Os CFCs, eles estão preparados para receber esse tipo de aluno? Sim, todos os CFCs do estado hoje, eles estão habilitados e preparados para atender pessoas com deficiência que precisam fazer os seus processos de habilitação com um veículo adaptado. O processo de habilitação ele pode ser feito, se o candidato já tem um veículo, pode ser realizado no próprio veículo do candidato, ou também, se ele não tiver, a necessidade de disponibilizar esse veículo é do Centro de Formação de Condutores. Se o centro não tiver esse veículo adaptado, que um candidato necessita, e o candidato também não tenha esse veículo para disponibilizar para o seu processo de habilitação, a responsabilidade por providenciar esse veículo é do Centro de Formação de Condutor. Estamos aqui com o André para justamente saber um pouco da história. Como foi o André? Seu primeiro carro, como é que fez a carteira, como é que foi essa ideia? Eu tinha vontade de ter um carro em 2002 e eu nunca tive carro na vida e nem carteira de motorista. Então eu resolvi começar pela carteira de motorista. Então fui para a autoescola não tinha nenhum carro adaptado, que era difícil encontrar carro adaptado na época. Então eu acabei conversando com o dono da autoescola para ver o que a gente podia fazer. E eles aceitaram que eu trouxesse algum carro adaptado que eu pudesse fazer pelo menos na autoescola. Então eu comprei um carro antes da carteira e levei para a autoescola. Eles fizeram uns adesivos, tipo um adesivo de geladeira, aqueles imã, e enveloparam todo o carro. Depois disso eu consegui fazer a minha prova da autoescola e passei tranquilo. Inclusive eu fiz a minha prova da escola com o próprio carro, então, porque na hora de fazer o teste não tinha carro adaptado também. Então eu pude levar o meu carro para fazer o teste. E a partir daí fiz a minha carteira. Eu sabia que tinha as isenções, não sabia como funcionava. Eu fui numa loja perguntar, me disseram que eu poderia ter um valor dependendo do carro, dependendo da potência, até, na época acho que era 70 mil reais o preço total do carro. Eu podia ter uns valores que eu podia, dependendo do carro, podia ter um valor maior ou menor de desconto. Como eu já sabia minha adaptação com experiência no outro carro que eu tinha, que eu sabia que eu precisava de um acelerador de freio manual, que é uma alavanca que tu puxa do lado do volante para poder acelerar e frear, eu já sabia como eu precisava disso e quem fazia essa adaptação. Tem deficiências que têm isenções de IPVA também, que é o meu caso. Dependendo muito do problema que a pessoa tem, ela tem ou uma ou as duas isenções. Além do desconto do carro em si, ela tem mais desconto de IPVA. Dependendo da deficiência ou tipo de adaptação, o desconto ajuda muito. Por exemplo, eu tenho minha necessidade, tenho minha adaptação, o valor não é tão alto para fazer a adaptação do carro. Mas tem pessoas, tipo cadeirante, que precisa fazer uma rampa na parte de trás do carro, ou precisa fazer alguma adaptação no banco para que entre uma cadeira de rodas. Então, o valor do desconto que ele conseguiu com o carro, que parece que é muito, na real, às vezes nem se paga a adaptação que ele acabou fazendo. De acordo com a lei, apenas veículos com valor até 70 mil reais fabricados no Brasil ou nos países ligados ao Mercosul, equipados com motor de cilindrada não superior a 2.000 centímetros cúbicos, de no mínimo 4 portas, conseguem a dispensa do IPI e do ICMS. Os carros de valor superior ao teto só contam com o desconto do IPI. A isenção do IOF é exclusiva para quem tem deficiência física. Não é preciso ser condutor. Desde 2013, o benefício foi estendido a parentes
que contribuem para a mobilidade daqueles que têm direito à isenção para PCD. Mais informações no site da Receita. Veja agora como ficam os valores de alguns veículos com as suas respectivas isenções. O primeiro impacto é a visão de terceiros em relação a você. Parece que todo lugar que você vai estão te apontando que você não é bem-vindo. Não é pra você estar lá. E algumas fichas vão caindo. Eu acho que a ficha principal é você mudar o ponto de vista para coisas que antes você não dava importância e você começa a dar quando você adquire uma deficiência. Quando se fala de arquitetura de uma grande cidade, equiparar as oportunidades significa uma transformação. E a gente ainda está muito longe disso. Eu não sei o que me espera no próximo quarteirão. Se vai ter asfalto, se vai ter um poste no meio. Enquanto a gente não tem um lugar que pense nessa acessibilidade, por que não criar meios? O Accessibility Mat é o protótipo do tapete do EcoSport redesenhado para servir como uma ferramenta de acesso. A gente não está inventando uma peça nova. Na verdade, nós estamos dando mais uma função para uma peça que já existe lá dentro. Quando a Ford me oferece um tapete que eu possa atravessar a rua, colocar ele numa guia que não tem uma rampa de acesso e subir, a sociedade que está vendo isso, ela está tendo outra mensagem e outra leitura da pessoa com deficiência. Como fazer algo que seja leve e resistente ao mesmo tempo? Foi feito pesquisas de materiais que seriam utilizados para que ele fosse o mais fácil de manusear. Após o uso, ele consegue alçar esse tapete e voltá-lo para a cadeira de rodas. Muito legal. De poder carregar uma acessibilidade. E aí, num determinado momento, surgiu a ideia de mapear a acessibilidade da cidade com o chip que tem no tapete. Quando ele é usado, ele manda um sinal para o aplicativo do smartphone do cadeirante, via Bluetooth. Geralmente as coisas que você nunca parou para pensar que poderia existir, esses são os grandes presentes. Mais do que o tapete me ajudar a subir, eu acho que tem essa força da mensagem de independência da pessoa com deficiência, de autonomia da pessoa com deficiência. Te dá liberdade de saber para onde você quer ir, você pode. Te permite fazer essa ponte com o mundo, né? Calma, pessoal. Não é para ter medo, não. Pois é, muitas pessoas têm receio dos carros autônomos. Pode ter um susto sem estar presente ao volante. E a BMW nos preparou realmente um susto para mostrar o que é um carro autônomo. The future of driving. Nothing to be afraid of. Because we're working on safer cars for a safer tomorrow. With large-scale data-driven development. At the BMW Autonomous Driving Campus. Pois cada vez mais as picapes estão ganhando mercado. Todas as marcas entrando neste segmento. E hoje nós vamos falar na picape mais vendida do mundo, a Ford F-Series. Aqui vamos hoje andar com o top dela, a F-150 Raptor. Por isso, meus campeões, vamos ver o que uma picape pode fazer, a versatilidade de uso de uma picape para o campo, para a cidade ou para acelerações e atrações mais urgentes. Vamos com a gente! Pois é, meus campeões, então agora vamos dar uma volta com a F-150 Raptor,
e é a única que existe no Brasil, aqui na pista de campo de provas da Ford, em Tatuí, interior de São Paulo, que é uma super picape. Quase 6 metros de comprimento o tamanho dela, 5,89. O entre-eixos dela é 3,70 metros. Isso é maior o entre-eixo que alguns carros compactos do mercado brasileiro, para terem uma ideia do tamanho da picape. Mesmo assim, é uma picape tranquila de você dirigir, fácil manobras. Claro que tem um visual robusto, né, com esportividade, mas sem perder a característica de uma picape V6 biturbo, 450 cavalos de potência, meus campeões. Imagine 450 CVs para uma picape. O câmbio é de 10 velocidades, o mesmo do Ford Mustang, inclusive ó, com opções de você fazer as trocas de marcha manualmente aqui no pedal shift, ó, nas famosas borboletas no volante aqui, ó. Acelera de 0 a 100, veja só, em 5 segundos. Isso que estamos falando de um veículo com 2.500 quilos, veículo pesado, veículo grande, quase 6 metros de comprimento, faz 0 a 100 em 5 segundos. Quem sabe no futuro, quem sabe, poderemos ter ela assim para venda aqui, para o acessível, né, ao consumidor brasileiro. A Casa de Maranello, ou a marca do cavalinho rampante, como queiram, está apresentando sua nova máquina, a SF90 Stradale, que é para ser um dos primeiros modelos híbrido da história da marca italiana. E por que SF90? Justamente para homenagear os 90 anos da escuderia Ferrari, os 90 anos da equipe Ferrari de competições, pois este super esportivo tem uma potência de 1.000 cavalos. Ele possui, na verdade, um motor V8 biturbo, 780 cavalos de potência, mas atua juntamente com 3 motores elétricos, que desenvolvem esses 3 motores 220 cavalos. Então, somando os 220 CVs do sistema elétrico mais os 780 CVs do motor V8 biturbo, dá cerca de 1.000 cavalos de potência. Isso permite à Ferrari SF90 Stradale acelerar de 0 a 100 km por hora em apenas 2,5 segundos. É uma aceleração de um carro de Fórmula 1. A velocidade final, 340 km por hora. E se você está desejando ter um desses modelos, pode ir preparando algo em torno de 3 milhões de reais, pois seu preço na Europa cerca de 600 mil euros. E a seguir, a nova criação do estúdio italiano Pininfarina e a frase do dia. Não saia daí, nós já voltamos. E o consagrado estúdio de design italiano Pininfarina criou um hipercarro elétrico com quase 2.000 cavalos de potência. Este veículo é tão especial que recebe o nome do fundador da famosa oficina italiana Pininfarina, que é Giovanni Battista Pininfarina, equipado com uma combinação de motores elétricos capazes de gerar 1.926 cavalos de potência. É feito de fibra de carbono, projetado para ter o máximo de eficiência em termos de aerodinâmica. Segundo a montadora, o Battista será capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora abaixo dos 2 segundos e a velocidade máxima acima dos 400 km por hora. Nem todos os dias são bons, mas há algo de bom em cada dia. Chegamos ao final do nosso Band de Motores de hoje, agradecendo pela audiência, e vocês podem nos acompanhar em nossas mídias no Facebook, no Instagram, no YouTube.
Band Motores. Até o próximo domingo. Grande abraço.